queremos te dar graça mais uma vez, pelos louvores que também foram entoados. Nós possamos cantar com alegria também, como nossa irmã Daja bem disse. E agora, Pai, queremos pedir, Senhor, tua graça, para que nós possamos ouvir a tua palavra, não apenas ouvir, não apenas guardar em nossa mente, mas também para que nós possamos aplicá-la em nosso dia a dia. Para que nós não venhamos dicotomizar, Senhor, a vida, para que nós não venhamos fazer distinção entre sagrado e secular, porque isso não existe. Porque o culto não é apenas aqui. O culto é uma vida entregue ao Senhor por completo. Não é apenas uma parte ou um momento da vida. Oramos a Deus para que nosso irmão Tazdan, que está aqui como voz do Senhor, fale aquilo que o Senhor ensina claramente em tua palavra. Amém. Que sejamos edificados, confrontados, repreendidos, exortados, ademoestados, encorajados, Senhor, fortalecidos por tua palavra, consolados. E que essa palavra também venha produzir frutos entre 30, 60 e a 100 por um. E que o Senhor receba toda a honra e toda a glória e todo o louvor para si, pelo nome e também pelos méritos e pela autoridade do Senhor Jesus. Essa é a oração que nós fazemos, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Graças e paz. Louvado seja Deus por mais um sábado. Estamos reunidos no nome do Senhor para aprender as santas e sagradas escrituras e também para ouvir a palavra do Senhor. Isso é um privilégio, essa reunião, né, que nós temos todo sábado e também nos domingos. Como o irmão já citou aqui, né, em alguns lugares do mundo não está podendo fazer isso. A perseguição está intensa. Mas, como eles lá, apesar da perseguição e dos problemas, morte, eles se alegram, também vamos nos alegrar aqui. E aprender com eles para quando chegar também a nossa vez. Amém? Agora, sem delongas, meus irmãos, vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro do profeta Oséias. Gostaria só de fazer uma notinha, meus irmãos. Não sei se nosso irmão vai fazer um estudo ou uma pregação mesmo, mas caso ele abra, né, para comentários, seja durante o estudo ou bem no final do estudo, os irmãos que quiserem falar, levanta a mão que eu vou estar passando o microfone para captar a voz, né, para não ficar aqui sem compreensão durante o registro. Ok, irmãos? Então é isso mesmo. E após os comerciais, o irmão pode retornar aí. Amém. Bem lembrado, irmãos, aqueles que quiserem participar da nossa reflexão, do nosso estudo de hoje, é só levantar a mão que o nosso irmão Cauã estará levando o microfone para que você fale e a sua voz saia ali. Amém? Livro do profeta Oséias. Oséias é depois de Daniel. Oséias é depois de Daniel. A partir do capítulo 6. Vamos estar lendo apenas um verso para a nossa reflexão e nossa meditação dessa noite. Capítulo 6, verso 3. É importante que todos encontrem.
Aqueles que ainda não acharam, ajuda o seu irmão. Para que todos nós venhamos, né, estar atento no que será dito. Amém? Alguém ajuda a irmã aí? Quem encontrou, amém. Quem não encontrou, misericórdia. Eu sei que ela vai encontrar, mas também se quiser uma ajudinha. Deu certo, Maria? Já deu certo. Tá marcada aqui. Ou essa Bíblia é diferente? Não tem Oséias? Ou os livros estão em ordem, em outra ordem. Tá perto. Tá quente. É pra lá, Maria. É pra cá, não. Aqui, ó. Daniel. Meu Deus, tá marcado. Olha, porque nós Eu estou dormindo acordada. Então. E Não, é 6. pronto. Oséias capítulo 6, verso 3. Agora sim, né? Vamos lá. Bom, irmãos, antes de a gente ler esse verso, eu gostaria de destacar um pouco ou explicar um pouco o que a gente irá apresentar hoje aqui, o que a gente irá meditar aqui. A gente sabe que esse texto, né, através do verso, como vocês podem ver aí, nós vemos a grande necessidade que a igreja e que o mundo inteiro tem, que é de conhecer ao Senhor. Hoje nós iremos provar um pouco disso. Iremos meditar um pouco disso, do pleno conhecimento de Deus. Que o nosso Deus é bondoso e Ele quer que o seu povo o conheça. Apesar dos pecados, apesar da ira que o mesmo Deus aplica contra o seu povo, até nesses momentos Ele estende a mão para misericórdia. Então, para não ficar só em minhas palavras, vamos ler o verso 3, todos juntos. Como é apenas um verso, vamos ler todos juntos. Amém? Verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos repetir essa parte? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Amém. É um texto poderoso, meus irmãos, que está aqui em nossas mãos. Mas, da mesma forma que você tem em mãos tanto a Bíblia como a caneta, se você não souber como usá-la, ela será vão, mesmo estando nas suas mãos. Nós temos um texto poderoso aqui. Digamos que é a chave para abrir a porta. É por isso que é um texto impactante, até porque nos acerta em cheio. É um texto despertador, né, que nos acorda para a realidade. E também é um texto chamativo, porque nos chama a atenção. Essa noite nós iremos, né, desfrutar desse texto, né, o que ele tem para nós, o que ele quer dizer com conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Porque muitos se perdem nisso aqui. Que se a gente for notar o contexto, que esse texto é centralizado, não era muito bom, não. Você vê que o povo de Israel, né, ele estava sofrendo, né, por conta dos seus pecados. Idolatria, o abandono do Senhor. Mas como a bondade de Deus é imensa, a bondade de Deus é profunda, ele faz esse chamado, né? Conheça-me.
venha ao meu encontro para que o povo de Israel, né, e de Judá também, aqui fala tanto de Israel como de Judá, que abandonaram o Senhor com os seus ídolos e os seus desejos carnais, os seus pecados. Mas Deus os chama para o pleno conhecimento dele mesmo, antes e depois dele ter aplicado a sua ira. Até na ira do Senhor ele está nos ensinando, para que nós voltemos para ele, corremos para ele, desesperadamente. Notemos que aqui é uma ordem dada para cada um de nós. E um destaque que eu queria destacar também aqui é que Oséias, ele é um dos profetas menores. No total, são 12 profetas. O primeiro da lista é Oséias. Temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Micaías, Naum, Abacuque, Sofanias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 12 profetas menores. Mas por que são chamados de profetas menores? São porque eles tiveram menos destaque, irmãos? Não. Até quando a gente lê, né, a gente vê o porquê. Porque os livros que eles escreveram são bem curtos. Esse é o porquê. É chamado de profetas menores. Mas sabemos que esses profetas, eles foram chamados em tempos diferentes, né, em épocas diferentes. Aqui, Oséias, ele foi chamado e escrito esse livro, né, mais ou menos uns 800 anos antes de Cristo. Por aí, nessa base ou menos. E, como eu já disse, né, cada profeta menor foi chamado em tempos diferentes, mas o contexto era o mesmo. A maioria das vezes era o juízo de Deus sendo aplicado em Israel e Judá. Sempre era Deus aplicando a sua ira. E também com essa porção de ira vinha a mão do arrependimento, a mão do consolo, a mão do conhecimento de Deus, que Deus estende para nós, para que nós venhamos conhecer e prosseguir conhecendo. Notemos que o primeiro destaque que vemos aqui é bem claro, né? Que é conhecer o Senhor. E um dos pontos que eu gostaria de destacar é o porquê nós temos falhado na vida de santidade. Porque andamos ansiosos demais, preocupados demais e se irritando à toa. Uma das grandes, né, respostas para essa pergunta é: você não conhece a Deus da maneira devida. É só você notar os cultos de hoje. A organização toda linda. Louvores lindos e chamativos. Convidaram grandes pregadores, familiares, mas a atração principal foi esquecida. Você percebe, irmã Francilene, que convidaram todo mundo, só não convidaram a Deus? Deus ficou de fora do culto? Isso não pode ser assim. É por isso que hoje é um fracasso. É por isso que não há avanço. É por isso que as pessoas se esquecem. É por isso que aqui o povo de Israel não avançava. O povo de Judá não avançava. Porque eles esqueceram o Senhor. Eles afastaram do Senhor. E se entregaram às suas obras malignas. E deram mais valor aos seus ídolos de estimação do que ao Deus verdadeiro. É por isso que não vai bem as coisas. É por isso que não está tudo bem. Até no contexto de hoje que nós vemos, né, nós não somos diferentes de Israel e de Judá. Alguns pregadores dizem que Israel é o nosso espelho. O povo de Israel é o nosso espelho. Eles pecavam o tempo todo, se afastavam de Deus o tempo todo. Mas Deus sempre agia com misericórdia. Por quê? Porque Deus ama o seu povo. E ele fez uma aliança inquebrável com Abraão.
com Davi, com Jacó, com Isaac. E como é que ele confirmou essa aliança? Enviando Cristo. Foi assim que ele confirmou a aliança eterna com o seu filho sendo entregue pelo povo pecaminoso para ser destruído e destroçado na cruz. Para receber a ira que era para nós, ele derramou no seu próprio filho. E hoje, né, e ainda através disso, desse grande sacrifício, né, nós temos acesso direto a Deus. Como diz, né, lá em Hebreus 9, se eu não me engano, não é preciso mais derramar sangue de animais, não é preciso mais. Não é necessário mais fazer aquele sacrifício que era feito todo ano para remir os pecados do povo. Não é preciso mais. Porque alguém adentrou no mais alto tabernáculo e rasgou o véu e se entregou no nosso lugar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com isso nós vemos o poder de Deus. Com isso nós vemos a mão de Deus. Com isso nós vemos o cuidado de Deus para as nossas vidas. Leia de novo Oséias 3, bem forte de novo. Só a parte conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Leiamos forte. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu repito as mesmas palavras que eu tinha dito no início. Não é apenas conhecer. Deus não quer apenas que você o conheça, mas que você prossiga conhecendo a Ele. Que você conheça Ele não só de ouvir falar, como disse Jó, lá no capítulo 42, verso 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é conhecer o Senhor. Isso é prosseguir conhecendo ao Senhor. É se entregar a Ele, para que Ele tome direção da vida, para que Ele tome conta de você e você prossiga conhecendo esse Deus grandioso e poderoso. Até porque nas noites de domingo nós cantamos um louvor muito conhecido. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. É muito lindo cantar isso na hora. Na hora até parecemos que sentimos a presença de Deus. Mas quando o sapato aperta, ou quando está no bem bom, a primeira coisa que você se esquece é de Deus. É como se Deus sumisse da sua mente. Aquilo que era prioridade não é mais. Aquilo que você buscava no início, não busca mais. Alguma coisa está ocupando o seu coração. Mas o próprio Deus te chama à aproximação. Irmã Dájila, leia, por favor, Jeremias 29, 13. 3. Jeremias 29, 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Veja que o próprio Deus nos chama à aproximação. Ele diz um destaque aqui. Vocês, relacionado a todos, me buscarão. E ele diz, vocês me acharão quando me buscarem de todo o coração. Note que o coração está envolvido aqui. Nós vemos tanto a tamanha bondade de Deus, que apesar da nossa pecaminosidade, Ele nos chama à aproximação
para lançarmos diante dele o nosso coração. Pode falar, Isaac. Teve uma vez que, acho que foi antes de o senhor chegar aqui, né? Quando eu morava na rua 4, o todo estudo, né? O irmão se esquecia disso. Ele falava que é mais fácil você falar você pregar um sermão e depois falar uma piada e você perguntava amanhã do que ele vai se lembrar. É mais fácil ele se lembrar da piada do que o sermão. Exatamente. Boa ilustração, meu irmão. Como o nosso irmão Isaac, né, o pequeno Isaac, ele trouxe uma coisa interessante, que se alguém lhe contar uma piada e lhe perguntar, né, o que você se lembra do culto de ontem que teve, é mais fácil ele se lembrar da piada do que foi pregado no culto passado. Isso é muito interessante porque isso também faz parte da nossa, vamos dizer assim, falha, porque é mais fácil a gente lembrar das coisas que não são santas do que lembrar das coisas santas e sagradas. É mais fácil de nós lembrar que nós esquecemos de travar o carro lá fora do que orar. Que o Senhor possa trabalhar em nossa mente, porque o que Ele pede de nós, como lemos em Jeremias 29:13, que Ele diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. O coração tem que estar envolvido na busca pelo Senhor. Mas por que lançar o nosso coração sobre Deus? Porque Ele pede o nosso coração. Primeiro que o nosso coração, irmãos, é pecaminoso e precede os maus pensamentos. E a necessidade de nos purificar de toda injustiça e entregar o nosso coração para Deus. Para que o Senhor Deus o transforme, mudando tanto o caminho como a direção. Imagine que você está no carro, mas tem um estepe dentro do porta-mala ou embaixo do carro. Alguns carros o estepe fica embaixo. E ele fica ali, vamos dizer, para uma precisão. Uma ilustração com isso que eu quero apresentar é o quê? Não faça Deus como o estepe desse carro que você só vai usar quando precisa. Mas faça do Senhor Deus como o carro inteiro, onde você está ali, firme e forte, segurando naquele volante e não tira os olhos da estrada. Faça assim com o Senhor. Tenha intimidade com Ele. Se aproxime dEle. Ele te chama. Busquem a minha presença continuamente. É o que o Senhor pede de nós, todos os dias. O povo de Israel tinha blasfemado contra o Senhor, abandonando o Senhor, entregando aos ídolos também as bebidas, as mulheres e tudo e mais um pouco. E quando a ira vinha, batia na porta, eles choravam, clamavam pelo Senhor, mas o Senhor não os ouvia por conta da dureza dos vossos corações. Notemos que a epígrafe de Oséias 6 diz aqui: arrependimento fingido. A maioria das vezes, o arrependimento de Israel e Judá era um arrependimento fingido. Era lágrimas sem quebrantamento. Mas o Senhor Deus, Ele chama a aproximação para que nós venhamos lançar nele tudo e mais um pouco.
É o que o Senhor pede de nós. Me conheça, conheça o meu amor, conheça a minha misericórdia, conheça a minha ira e justiça, conheça a minha santidade. É o que o Senhor pede de nós, que venhamos conhecer a santidade dele. E eu digo, e me arrisco a dizer, que sem isso aqui, sem o conhecimento de Deus, é impossível você continuar avançando. É impossível. Se você não conhecer a Deus verdadeiramente, você estará vagando sem rumo nessa terra. É como um filho na rua que a mãe vai embora e ele fica ali perdido. E batem na porta de um e de outro, com sede e com fome. É dessa mesma forma. Se na sua cabecinha pensa que Deus precisa de você, você está muito enganado. Ele não precisa. Até porque a criatura aqui é você. Deus não tem que dar satisfação para você. É você que tem que dar satisfação para Deus. Nós devemos conhecê-lo. Nós devemos clamar em alta voz, não ter um arrependimento fingido. Nós devemos conhecê-lo plenamente. Se você for ler Oséias desde o capítulo 1 até o final dele, nós vemos que antes de chegar no capítulo 6, principalmente no verso 3, fala que o povo do Senhor abandonou ele, de forma que não conhece ao Senhor. Veja o capítulo 5 de Oséias, a partir do verso 4. Ele diz: o que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Veja que o Senhor aqui, né, ele dá instrução e faz um chamado por meio de Oséias, seu servo, contra Israel e Judá. Veja que aqui é uma sentença dada pelo Senhor. É como se Deus dissesse: Israel e Judá, chegou o dia. É hoje. Eu não permito mais. Eu não aguento mais os seus pecados. Hoje é o dia da sentença. Hoje é o dia de pôr fim nisso. Hoje é o dia que vocês irão sofrer. Hoje é o dia que vocês vão chorar. Porque eu, o Senhor Deus, irei sair do meio de vocês. Um povo rebelde, um povo que não me busca, um povo mentiroso, um povo que chora um choro fingido. É o que Deus fala a esse povo. Essa é a sentença do Senhor. Essa é a grande sentença do Senhor contra o povo de Israel e Judá. Mas quando ele chega no capítulo 6, nós vemos a misericórdia de Deus sendo aplicada para que eles venham conhecê-lo, se aproximar diante de Deus, buscar o Senhor da maneira devida. O irmão Cauã falou, né, do sofrimento da África, né, e outros países. Também temos Coreia, temos a China, que não está sendo proibido a congregação. Os cultos estão sendo cancelados porque polícias invadem as igrejas para prender cristãos, pastores principalmente. Principalmente na China, um dos alvos
da polícia é os pastores. Porque sem pastores não tem pregação. Mas isso não é nada novo, até porque o nosso Senhor, ele sempre nos alerta. Ele não faz nada sem avisar, para que nós venhamos estar atentos, consolados por Deus, com os olhos nele, para quando esse dia chegar, nós não venhamos estar desesperados, confusos, mas alegres. Alegres. Porque quando a gente conhece a Deus, quando nós temos um encontro com Deus, mesmo sabendo que hoje irão nos amarrar, nos queimar vivo, nos maltratar, quando nós conhecemos a Deus, iremos ser queimados, amarrados, felizes e cantando. Ninguém vai entender isso. Porque o conhecer de Deus é grande na vida desses que se entrega 100%. Porque para eles a morte não é nada diante de Deus. Nós também deveríamos ter esse pensamento no nosso coração. Veja na África, milhares de mortos ali, pastores enterrando seus entes queridos, seus filhinhos no braço, crianças sendo mortas. Talvez você diga, porque eles não choram, porque eles não lamentam a morte dos seus entes queridos. Sabe por que eles não choram? Porque eles confiam naquela palavra que Jesus disse na cruz. Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. É por isso que eles não choram. Porque ainda hoje, todos eles estão no paraíso, louvando ao Senhor. Clamando como os anjos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse dia está chegando, meus irmãos, onde também estaremos ali. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, Senhor, está cheia da sua glória. Devemos ser como eles. É por isso que, ao olhar para isso, não é se lamentar. É triste sim, porque o nosso coração deve ter essa tristeza pelo próximo. O amor ao próximo. Não é que a gente vai olhar aquilo e ficar com o nariz empinado, não é isso que eu estou dizendo, mas nós vamos olhar aquilo e fortalecer a nossa fé, porque se eles estão felizes em meio à morte, em meio à tristeza, é porque está tendo fé no coração deles. É porque tem fé nos vossos corações. É porque a fé em Cristo é maior do que a dor, do que o sofrimento, do que a perseguição. Amém? É isso que nós devemos ter no nosso coração também. Fé, tem que ter fé. Porque como está escrito, o justo viverá por fé. Tem que ter essa fé em nós. Uma fé no Espírito. Uma fé salvadora, uma fé centralizada no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele que nos conduz em triunfo. Não apenas nesses momentos, mas em todos os momentos da nossa vida. Que nós venhamos conhecê-lo, prosseguir conhecendo o nosso amado Senhor, Deus que estás nos céus, olhando tudo. Parece que a gente se esquece, né? Eu me arrisco a dizer que até cristãos vê um sofrimento de outros cristãos, talvez eles digam, será que o Senhor não está vendo isso? Esse sofrimento? Será que o Senhor não vai agir com sua justiça, como fez aqui no povo de Israel? Mas num contexto contrário, contra os nossos inimigos? Como eu disse, a criatura é você. Você não tem autoridade de dar instrução ao Criador. É Ele que vai lhe dar a instrução para que você prossiga,
Quem deu essa instrução a Oséias foi o próprio Deus. Esse era o profeta do Senhor, para trazer tanto juízo como consolo ao povo de Israel. Para quê? Para que eles busquem o pleno conhecimento de Deus. Você até pode dizer assim, mas eu tenho uma boa filosofia, ganho muito dinheiro. Mas Deus está dizendo assim, em Jeremias 9, 23 e 24. Esse é bem conhecido. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas muitas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em mim conhecer. Deus não está preocupado que você tem isso ou tem aquilo. Deus quer que você o conheça. Porque a sua filosofia, o seu dinheiro, não é nada diante do pleno conhecimento de Deus. Até porque se nós formos falar agora da cosmovisão, notaremos que a visão do homem não é como a visão de Deus. Cosmovisão aqui, meus irmãos, significa a maneira própria de ver e entender o mundo. Nós não conseguimos entender o mundo como Deus consegue. Porque ele pode chamar um homem que está nas trevas, bebendo, se prostituindo, convertê-lo, trazer para sua luz e com um único sermão converter milhares de pessoas. O nosso Deus, ele trabalha assim, ele age assim. Nós não conseguimos entender esse trabalhar de Deus. Até porque, como diz o rei Davi, no Salmo 139, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Eu não consigo entender, eu não compreendo o Senhor, mas eu confio no Senhor. Essa é a palavra que tem que ser. Porque nós não iremos entender. Vai ter momento que você não vai entender, você vai se perguntar: Senhor, por que você está fazendo isso? Por que isso, Senhor? Por que isso? No livro de Jeremias, nós vemos também ali o juízo de Deus sendo aplicado. E o Senhor diz claramente que mesmo que Jeremias orasse pelaquele povo, ele diz: eu não vou ouvir. Eu não vou atender, Jeremias. Eu não irei ouvir. Nesse momento, talvez Jeremias disse: Senhor, ouça a minha oração. Mas Deus sabe muito melhor do que nós. Ele vê tudo. Ele está em todos os lugares. Nós não. Porque o nosso Senhor, ele está aqui agora conosco. Está na casa dos nossos irmãos. Está na África agora. Está na China agora. Está em todos os lugares presentes. Mas como é isso? É um pedaço aqui e outro lá? Não. Deus está em todos os lugares completamente. Não por parte, mas completamente. Essa é a grandeza da sua glória. Nós não iremos entender isso, mas Ele quer que nós o conheça, a sua sabedoria. Irmão Cauã, leia Provérbios 9 e 10. Nosso Senhor quer que nós conheça a sua sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Conhecer o santo é ter entendimento. E aí, o que Salomão está nos dizendo? Que o temor do Senhor é o princípio. O princípio de tudo é isso. É temer o Senhor para que nós alcancemos a sua sabedoria, o seu conhecimento. Porque conhecer o santo é obter conhecimento para viver nessa terra. Para tomar o quê? As decisões melhores. Não a minha vontade, mas a tua vontade. É o que o Senhor quer que nós façamos. Venhamos cumprir a vontade dele, do jeito que ele quer. É o que o Senhor pede de nós. Temos um comentário aqui de A.W. Tozer que disse: a maior necessidade da igreja é conhecer a Deus. Se você for olhar hoje, A.W. Tozer está correto. Essa é a maior necessidade da igreja, para que elas venham dar o melhor de si nos cultos, na sua vida. Porque se nós formos notar, o mesmo Oséias que escreve aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é o mesmo que escreve no capítulo 4, verso 6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. É o mesmo. É o mesmo que escreve isso. Que nós venhamos buscar, meus irmãos, esse conhecimento para não andar perdidos com as fantasias do mundo, porque o mundo quer isso. Que você se afaste do conhecimento de Deus. O mundo quer isso, Satanás quer isso. Porque Satanás sabe, se você conhecer a Deus da maneira devida, você não vai querer sair de perto dele, jamais. Vai ser mais difícil, Satanás sabe que vai ser mais difícil tentar ele, porque ele não vai cair nas minhas redes, não vai cair nas minhas lábias. Satanás sabe disso. É por isso que ele põe fantasias na sua mente, para que você seja atraído pelo mundo. É isso que Satanás faz. Mas uma das grandes verdades de um cristão para andar em paz nessa vida, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas pecaminosas, e que te faz avançar, mesmo com tudo isso, é a confiança em Deus, pelo fato de conhecê-lo. Um exemplo bíblico. Quando olhamos para Daniel 3, 16 a 30, vamos lá abrir, volte um pouquinho, Daniel 3, 16. Vamos ler até o 30? Melhor. Vamos ler apenas até o até o 19. Amém? Amém. Vamos ler junto? Sadraque, Mesague e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não aos seus deuses, nem adoraremos as imagens de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. e ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais. Mais do que o costume. Até aí.
O que nós vemos aqui, meus irmãos? Nós vemos aqui 3 jovens. Nós vemos 3 jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham sido lançados na fornalha ardente, porque não se curvaram para a idolatria. Aqui é um exemplo bíblico de fé e confiança em Deus. É tanto que eles têm uma confiança plena. Ele diz no 17, se o nosso Deus, a quem servimos, note isso, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente, e das suas mãos, ó rei. Mas mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor a levantou. Veja que aqui tem fé e confiança. Mesmo que o Senhor não venha socorrê-los, a fé ainda continua em Deus. Continua. Isso aqui é o que Jesus nos ensina, que devemos adorar a Deus em espírito. Não precisa erguer uma estátua ou fazer uma imagem, pegar uma pedra e esculpir uma imagem ali para o Senhor. Não precisa, porque Deus é espírito e Ele requer que nós adoremos em espírito. Aqui nós vemos esses 3 jovens fazendo esse ato. Eles entendiam que o Senhor era espírito e não precisava de uma imagem para que eles viessem adorá-lo ou se prostrar diante dessa imagem. Mas eles tinham plena convicção. Não é o que está lá em Hebreus 11? A fé é a convicção das coisas que não se veem. Eles não viam o Senhor, mas tinham convicção que o Senhor existe. Que foi Ele que criou todas as coisas e governa todas as coisas que criou. É por isso que nós devemos tomar também esse exemplo e aplicar em nossas vidas, porque o nosso Deus quer que nós o adoremos em espírito e prosseguimos adorando Ele nessa verdade bíblica. Isso é bíblico, não tem como fugir disso aqui. Porque quando se conhece a Deus, nós iremos entregar tudo. Corpo e alma é seu, Senhor. Toma conta. Porque Deus é tudo para nós. Deus é tudo que nós precisamos. E nós sabemos, né, que tudo que há em nós, angústia, medo, fraqueza, tristeza, dúvida, tudo isso nos faz correr para Deus desesperadamente. E que nós não venhamos apenas conhecê-lo, mas prosseguir nessa jornada, conhecendo a Deus, em adoração, em espírito e em santificação, que é o que Deus pede de nós. Eu sou santo, portanto, sejam santos também. Com isso, nós aprendemos, através de Oséias, que há esperança. Apesar dos muitos pecados, o estender da mão de Deus ainda continua, para que nós alcancemos o pleno conhecimento da sua graça, da sua soberania e da sua santidade. E que Deus, meus irmãos, venha nos ajudar nessa caminhada. Que Deus, meus irmãos, venha nos guiar aqui. Que Deus venha nos livrar das armadilhas de Satanás. Satanás quer nos parar. Mas como diz um cântico muito lindo, os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Essa é a pura verdade. Os nossos olhos, mente, coração, tudo tem que estar em Cristo, para que nós venhamos prosseguir andando nessa jornada chamada fé. Por isso que é chamada a jornada da fé. Porque tem que ter fé. Não será uma jornada se não tiver fé. Será apenas uma caminhada sem futuro, sem um lugar, vamos dizer assim,
sem um local onde você vai parar e descansar. Que nós venhamos prosseguir nessa jornada da fé. Não porque nós temos dinheiro ou falamos bem, mas porque conhecemos a Deus e Ele nos conduz ao pleno conhecimento dEle, da sua graça e da sua soberania e do seu braço forte. Amém? Essa é a nossa reflexão, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Algumas perguntas. Alguém quer fazer perguntas? Isaac? Qual é as 6 armaduras de Deus? As 6 armaduras de Deus. As 6? Ou melhor, as partes da armadura. Temos a couraça da justiça, né, o capacete da salvação, a sandália do evangelho, a espada, né, do Espírito da verdade, né, que é a palavra. E temos, né, acho que é só isso, né? Então, o cinto, né, também. Coraça. A sandália do evangelho, já falei. Acho que é só isso. Isso é o suficiente. Não é só isso, não. Tem mais. O escudo da fé. O escudo da fé, a comunhão com Ele, a presença dEle, o Espírito Santo. Nós temos tudo isso. E se quiser, vamos pagar lá, que lá tem os frutos do Espírito também. Temos tudo isso e mais um pouco. É isso que nos faz prosseguir. E lá, nos frutos do Espírito, lá em Gálatas, diz que contra esses, passou. Contra esses não há lei. Não há lei. Que o Senhor possa nos guiar nesse conhecimento dele mesmo. Que mesmo na dificuldade, mesmo no problema, nós temos um Deus no céu que resolve todos os problemas. Os problemas não são nada diante de Deus. Amém? Essa é a nossa mensagem, reflexão de hoje. Quer falar, Maria? Que nós venhamos hoje, meus irmãos, meditar nisso. Aqui é uma passagem poderosa. Nós vemos Deus agindo, Deus nos chamando para conhecê-lo. Ele nos chama hoje, nos chama agora e nos chama o tempo todo. Conheça a mim, para que vocês não caiam em tentação. É o que Deus faz conosco. Que venhamos conhecê-lo, prosseguir conhecendo. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Vamos fazer essa oração meditando no que foi dito. Perdoe, na hora eu travei em algumas coisas, mas é assim mesmo. Vamos melhorar nisso aí, vamos consertar isso aí. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, Pai bendito, ó Senhor, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Essa mensagem, Senhor, ela é valiosa. Que através de um vídeo, Pai, ela venha alcançar milhares e milhares de pessoas. Para que eles também, Senhor, possam atingir o pleno conhecimento do Senhor. O Senhor quer que nós o conheça. Assim como a mulher conhece o seu marido e assim o seu marido conhece a mulher. É por isso que o casal se ama, porque há conhecimento envolvido. E assim deve ser o nosso relacionamento com Deus, para que há conhecimento envolvido. Para que quando nós, Senhor, for pecar, pensemos 2 vezes. Não por medo do inferno, não por medo da ira,
e não pelas consequências do pecado, Senhor. Mas nós não iremos pecar por amor a Deus, porque nós o amamos ao Senhor, porque nós queremos ao Senhor. Ó Deus, trabalha no meu coração, Senhor. Trabalha no coração da tua igreja, Pai. Trabalha, Senhor, nesse mundo, Senhor. O teu povo se perde por falta de conhecimento, Pai. É por isso que estamos vendo isso. O cenário está de morte e juízo, de idolatria, porque eles não te conhecem, Senhor. Até nas igrejas mesmo, Senhor, eles louvam, pregam, cantam. É lindo, Senhor, isso é lindo, mas é falso. Nos ajuda a dar um louvor verdadeiro, ao culto verdadeiro, Senhor, para que nós venhamos estar em espírito e em verdade, adorando um Deus verdadeiro. Não um Deus da nossa imaginação, mas aquele que enviou seu Filho para morrer por nós. Esse está aqui e esse quer ser adorado, Senhor. Tem misericórdia de nós. Estamos na jornada da fé, Pai. Ela só é uma jornada se tiver fé, onde alcançaremos, Pai, a morada eterna. Porque isso, Senhor, que é chamado de fé, não vem de nós, é dom do Senhor, Pai, que nos leva ao pleno conhecimento, para acreditar e ter fé das coisas que não se veem. Obrigado, Senhor. Também agradeço, Pai, pelos aqueles que irão nos assistir, ou aqueles que estão nos assistindo, para que o Senhor também trabalhe no coração deles, para que nós, Pai, venhamos conhecê-lo, Pai. Assim como disse Jó, não só por ouvir falar, mas conhecê-lo verdadeiramente. É o que nós queremos, Senhor, e prosseguir conhecendo. Porque conhecer o santo, como diz em Provérbios 9, é ter conhecimento. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a sua face, seu poder, continuamente. A fazer o que está, Pai. Em Jeremias 29, 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Tem que ser com o coração, Senhor. Nós devemos entregar o coração a Ti. Porque o nosso coração é pecaminoso. O nosso coração é teimoso, Senhor. É por isso que nós se perde, Senhor. Porque nós não Te conhecemos. Queremos Te conhecer hoje, Senhor. Agora, revela-se a nós, Senhor, o Seu conhecimento. Mostra-nos a nós, Pai, o escondido. Mostra, Senhor, a Sua grandeza. Mostra, Senhor, a Sua profundidade, Senhor. Nos leva, Senhor, no mais profundo íntimo do Senhor, Pai, para que nós venhamos Te conhecer, Senhor. Agora, Senhor. E nós venhamos ir para casa, alegres e cantando, Pai. Porque conhecemos ao Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Perdoe, Senhor, se eu faltei com respeito ao Senhor na pregação, Senhor. Perdoe, Senhor, se eu saí do contexto, Senhor. Perdoe, Senhor, que eu não preguei da maneira como foi me ordenado, Senhor. Me perdoe, Senhor. Mas me ajuda, Senhor. Porque eu não estou aqui, Pai, para ser um pregador famoso. Não, Senhor. Mas eu estou aqui para que o Seu reino avance, Senhor. Isso é o que importa para mim, Senhor. Que o Seu reino avance. Que todos venham atingir o pleno conhecimento da graça de Deus, da soberania de Deus e da Sua santidade. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus, eu te oro. Amém.